Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo. Eu dei uma desafinada, mas tudo bem, tá frio, então acontece. Vamos repercutir aí o empate do Inter 0-0, tempo normal com o Olímpia, e depois aconteceu algo de chato, aconteceu no Beira-Rio. O Inter acabou sendo eliminado, eu estou muito triste, estou solidário aos meus amigos colorados. Mas antes disso, antes de apresentar os nossos convidados, né, peço para vocês curtirem, né, nossos episódios, compartilharem, se inscrevam no canal. Quem quiser nos ajudar também com o BetSul, aproveita o link que está aqui na descrição, faça o seu cadastro, depositem ali a partir de 20 pilinha, 20 pila. Pô, aguarda a compensação, e aí logo em seguida vocês vão poder fazer algumas apostinhas lá no site, vão poder se divertir também. Comigo hoje temos ele, Rodrigo Cordeiro. Saudade do meu amigo Rodrigo Cordeiro. Nem te vi hoje, né? Não nos vemos hoje. Olha, a resenha hoje foi tensa. Deixa pra lá. Fernando. Os guris estavam violentos hoje. Mas, olha. A gente podia trazer a resenha. A gente podia trazer a resenha pra cá, pra não precisar falar da dupla Grenal. Vamos mudar, cara. Vamos meter um dibre culinário, um dibre resenha. Dibre variedade. Dibre variedade. Uma hora. Boa ideia. Uma hora vamos, mas não com o assunto de hoje, né? Melhor não. Vamos deixar, né, ali parado. Fernando Eifler está aí também. Fala, gurizada. Pô, finalmente podendo gravar um videozinho sem estar passando raiva, né? Pois então, né? Vocês conseguem perceber a minha tristeza com a eliminação do Colorado. Como diz o Racionais, nada como um dia após o outro dia. Mas, Rodrigo Cordeiro, o Inter não conseguiu vencer no tempo normal, perdeu nos pênaltis. O Inter criou várias oportunidades, mas assim, o jogo Inter e Olímpia foi muito ruim. Como é que tu... Primeiro, o que tu achou da escalação do Inter com Thiago Galhardo e Yuri Alberto? Achei que ia vir um segundo, mas vamos lá. Cara, eu não contesto o time que o Aguirre botou a campo, não contesto mesmo. Acho que a única mudança que eu poderia pensar em fazer seria colocar o Caio Vidal, mas eu entendo que, por exemplo, quando tu vai jogar em casa, com um time que aparentemente iria se fechar, e foi, de uma certa forma, o que o Olímpia fez, é melhor tu ter atacantes não tão de lado de campo, né? Sim. Então ele tentou colocar o Yuri e o Galhardo mais próximo à área. Pena que no papel, né, nós imaginávamos dois atacantes e, cara, ele botou o Yuri onde ele não rende. Ele, pelo lado do campo, é um jogador, a meu ver, ele é nulo, ainda mais com a falta de vontade que ele tem demonstrado nos últimos jogos, né? É um guri que está passando por um problema, acredito que técnico, mas também pessoal, né? Então acho que tem que chegar alguém ali para dar uma conversada, para trazer de volta. É menino ainda, é jovem, então é uma grande promessa. Talvez seja o maior cheque que o Inter tem em mãos, né? Sim. Mas não está rendendo e tem que ver o que precisa ser feito, porque a meu ver é por ele muito que passa um pouco dessa incapacidade do Inter de fazer gols, né? Mas falando um pouquinho do jogo, acho que o Inter, cara, tentou, né? Mas dentro das suas limitações. A meu ver, o time do Inter é muito limitado, isso já falei aqui inúmeras vezes. É aquilo, quando o time jogava com a corda esticada, ele conseguia render, mas aí dependia também de algumas peças estarem em alguns bons momentos, que não é o caso hoje. Sim. Talvez o Patrick, que tenha sido a grande referência do Inter ano passado, não está vivendo um grande momento. Thiago Galhardo, a mesma coisa. Então, cara, o Inter ele sofre para conseguir botar a bola na casinha, né? Podemos dizer assim. O Tyson está encantado, que hoje fez gol, foi anulado, fez uma jogada, né? Deu uma chapada, a bola bateu na trave.
Cara, não tem o que dizer, assim, eu estava conversando agora em off aqui com o Fernando e, a meu ver, a eliminação do Inter, ela passa muito pela não conseguir marcar o gol, né? Mas principalmente pelo momento conturbado que o time está passando, esse processo de reformulação, essa nova ideia de gerir o grupo de uma forma diferente, de estar mudando caras ao meio do ano agora, né? Sim. E para mim, o Inter vai demorar um bom tempo a se encontrar, porque eu acredito que a foto do Inter ainda vai modificar bastante nessa janela de meio de ano, principalmente com saídas, não tanto com chegadas. Mas, cara, eu fico tranquilo, sendo bem sincero, assim, não imaginava o Inter muito adiante na Libertadores. Se não caísse hoje, iria cair para o Flamengo, então isso para mim já era só prorrogar o inevitável, né? Não acho que o Inter ia ter condições de fazer um grande enfrentamento. Então eu fiquei bem tranquilo, assim. Claro que é ruim tu perder antes, pensa em receita, pensa em visibilidade até para os jogadores e tudo mais, numa perspectiva de venda, né? Mas eu acho que o Inter ele produziu para vencer nos 90 minutos. Não conseguiu, foi para os pênaltis. O Olímpia foi extremamente eficaz, né? E aí mostra também uma questão da imaturidade, ao meu ver. O Daniel é um jovem, né? Goleiro, para mim, não tem que ficar pipocando no meio do gol, o goleiro tem que ficar firme, e para mim isso demonstra uma insegurança, uma certa... né? Talvez tenha sido a primeira grande disputa dele, a primeira no Inter, né? Com certeza. Sim. Mas, cara, não tem muito o que dizer. Eu só acho que vai ser bom para o Inter ter algumas semanas de folga agora, eliminado de tudo que é Copa, e vai focar só no brasileiro para buscar os pontinhos para não correr risco de rebaixamento, que é, a meu ver, o grande trunfo pro 2021 do Inter. Pois então, igual o grande trunfo do Grêmio também, mas o Grêmio muito pior nesse cenário, que é fugir do rebaixamento. Mas aí tu falou que o Inter perde grana, enfim, né? O Inter deixou de ganhar 8 milhões de reais, que é uma bela de uma grana, ajeitaria a nossa vida aqui, com certeza. Mas assim, antes de passar para o Fernando, se houvesse a possibilidade de eliminar os dois, eu eliminaria os dois, porque o jogo foi muito ruim. O jogo foi muito ruim. O Inter realmente criou mais, mas muito foi... Como é que eu posso dizer, assim... Foi na base da vontade. Isso, foi muito mais na base da vontade de estar jogando em casa, de ter que mostrar que poderia passar, porque o Inter já tinha ganho 2 vezes desse adversário. Então, acho que foi mais nisso. Mas a verdade é que o jogo foi muito ruim. Mas, na verdade, os 3 jogos, né, tirando aquele jogo da exceção, o primeiro, da goleada, as outras 3 partidas do Inter com o Olímpia foram partidas muito aquém. Partidas muito fracas. E, cara, na real, demonstram que são os times. São times com vontade, mas sem criatividade, sem qualidade. É um time que depende de um lampejo, de um momento bom ali, e a bola entrar, entendeu? Se pensar, o primeiro jogo estouraram 7 gols, né? 6-1. Os outros 3 jogos foi 1 gol só. Então, tu vê que a criação até não faltou. A mesma coisa lá no Paraguai, o Olímpia criou um monte contra o Inter, né? E o Daniel foi eleito o melhor. Hoje o goleiro do Olímpia foi o melhor. A questão é que a bola não entra, meu. Os times são fracos mesmo. Pois então, times fracos. Fernando, e aí? Se divertiu? Não passou raiva? O que tu achou do jogo? Não passei raiva, mas, né, como um torcedor gremista desiludido com a vida, a gente passa um nervoso, né? Porque o Inter pressionou, teve chance, igual no lado, bola na trave, pênalti. Aí o cara pensa, antes. E, cara, uma coisa é fácil com o time do Inter. Foi pênalti. Numa última câmera que mostraram, foi pênalti, mas o cara sempre fica. Em que minutos da partida teremos pênalti pro Inter? É impressionante, que sempre tem um pênalti pro Inter. Mas, enfim, eu até o Rodrigo comentou agora. Exatamente. Não é corneta, é informação. Mas que o Rodrigo comentou agora há pouco, ele que o Inter fez aqueles 6 no Olímpia e depois foram 3 jogos aquém, né? Talvez seja uma visão diferente, né? Tipo, o Inter fez 3 jogos
contra o Olímpia, e um jogo foi além, né? Além da expectativa, além do que se espera, porque, pelo visto, esse é o Inter. Dos outros 3 jogos, um time que sofre contra um time fraco como o Olímpia, sabe? Sim. E hoje no jogo eu vi o Inter, não vou dizer mal, o Inter conseguiu criar, teve algumas chances, né? Mas eu tô vendo o Inter um time muito Tyson dependente. O Inter tá muito dependente das jogadas que o Tyson consegue criar. E tu vê, o Inter, depois do que o Edenilson erra o pênalti, um pouco depois, não lembro se foi depois, acho que foi pouco depois do Tyson sai, e tipo, além do pênalti, perdeu o Tyson, o time morre. Simplesmente morre. Então não cria mais nada. Psicologicamente por errar o pênalti, por perder também, por cansaço e tudo mais, o único jogador que tem algum lampejo, porque os outros, cara, é aquela coisa, o Inter é cercado de bons coadjuvantes, mas o Inter não tem a peça, aquele que é o cara do time, sabe? Tem o Tyson, mas o Tyson tá naquela coisa de que ainda não conseguiu, tipo, quebrar a barreira, né? Fazer o gol, dar uma assistência boa, assim, então isso pesa um pouco. E o Inter Sim. hoje claramente foi eliminado por incompetência própria. Teve muita chance, o Olímpia estava perdido no primeiro tempo, por mais que não tenha feito uma boa partida, o Inter teve todas as chances para se classificar sem sustos, sem muitos sustos. Dava para ter garantido no primeiro tempo ainda. Mas aí é um time que não faz, cara. O Inter não tem o cara o principal criador é o Tyson, mas não é exatamente a função dele. E o Inter não tem o cara para fazer gol lá na frente. Tu ter o Galhardo de centroavante com o Yuri Alberto jogando de ponta é pedir para ser eliminado, né? Não tem o que fazer, sabe? Tudo errado. Pois então, agora vem uma questão, tu falou um negócio interessante aí, porque tava ouvindo o pré-jogo da Gaúcha, aquela coisa toda, e essa dupla Galhardo e Yuri Alberto jogaram 9 partidas, aí agora eu não vou lembrar bem, mas se eu não me engano eles ganharam 2 partidas, empataram 3 e perderam a maioria dos jogos. Então, será que eu quero saber aí do Rodrigo, do Fernando, até que ponto essas estatísticas entram em campo, onde em 9 jogos perderam 2, ganharam 2, empataram 3 e a maioria perderam 4. Até que ponto isso pode ser carregado para um próximo jogo? Cara, é que assim, ó, se tinha uma expectativa muito grande da utilização desses 2 jogadores juntos pela temporada passada, né? O Galhardo empilhou gols, o Yuri Alberto depois teve um momento também que fez uma renca de gol, só que normalmente e principalmente, vamos dizer assim, o Galhardo ele teve um grande momento quando ele era muito municiado, onde ele recebia a bola de até o Lomba quebrava a bola direto para ele, entendeu? E ele tava de aniversário, cara, ele fazia gol se ele piscasse a bola entrava, entendeu? Claro, teve mas era muito também naquele Inter mais aquele Inter propositivo, aquele Inter que amassava o adversário, né, no seu campo. Exato, e o Inter, no início do ano, quando o Galhardo também começou no gauchão fazendo gols, e o Yuri também, se cobrava muito do Miguel Ángel que ele colocasse os 2 jogadores juntos. E ele chegou a fazer alguns testes, até ainda quando ele estava com essa ideia, o Inter com essa ideia propositiva, e não deu certo, cara. Não deu certo porque em nenhum momento os 2 jogam como 2 atacantes. Sempre um deles cai pela ponta, e normalmente é o Yuri Alberto, que é o atacante de mais qualidade, de mais movimentação, é o único que consegue num 1 contra 1 fazer alguma coisa diferente. Por isso também que por muito tempo o Galhardo ficou escanteado, foi por causa disso, porque o Yuri Alberto ele é mais técnico, ele é mais habilidoso, né? Só que quando tu coloca esse jogador na ponta, tu vê que ele não rende. É nítido isso. O Inter, hoje, quando anunciaram a escalação e colocaram lá em cima bonitinho 4-4-2, eu olhei, não, é óbvio que não. É só tu olhar no primeiro minuto, quando parte a bola, o Galhardo parte reto e o Yuri abre para o lado direito. Ele não é um segundo atacante que complementa, até porque muitas das vezes a bola era cruzada pelo Moisés, só estava o Galhardo na área, e o Yuri Alberto estava esperando sobra pelo outro lado. Então, não dá muito certo, não vai dar certo.
Então, é melhor tu ter o melhor jogador como centroavante e tu bota um ponteiro ali, né? Ou se tu for jogar com os dois jogadores, que tu faça um time que tem uma qualidade de passe maior, não um condutor de bola por um lado, ou uma ideia de jogar lateral para ficar metendo bola de qualquer jeito, sabe? A meu ver, eles poderiam dar certo, desde que jogassem os dois como atacantes. Que eu lembro, teve o Grenal na Arena do segundo jogo do Gauchão, que os dois jogaram juntos, e o primeiro tempo do Inter naquele Grenal foi muito bom. Então, são pequenos momentos em que aconteceram essas situações. Mas é pouco, é pouco. Mas daí tu vê que nesse caso aí tu não concorda que de repente o Tyson teria que jogar mais adiantado? Cara, eu acho que o Tyson ele tá jogando. A ideia do Tyson ele vir buscar o jogo é porque ele tem velocidade para conduzir ela e quebrar a linha. Eu acho que na construção o Tyson é para estar exatamente atrás do centroavante, vamos dizer assim. O Galhardo está na frente, o Tyson está logo atrás dele fazendo essa movimentação. Só que o Tyson ele é canhoto, então a tendência dele é puxar para o lado esquerdo. Então tu tem um jogador que vai fazer essa condição de bola em velocidade e ele não vai ter um parceiro para trocar passe, porque no momento que ele toca a bola para o Patrick firma no corpo, conduz a bola, carrega. E do outro lado tu tem um centroavante na ponta direita, ele vai tocar essa bola para o cara, o que ele vai fazer? Vai parar e vai tocar para alguém, porque a ideia do centroavante é estar dentro da área. Então o Inter ele se perde nas ideias. O que poderia acontecer daqui um pouco é tu colocar o Palácios junto com o Tyson ou o Bosquilha para ter um jogador que tenha a inteligência, o passe saia para o jogo, né? Porque o Dourado, por exemplo, nesse contexto, ele começa a jogada, mas ele não te acrescenta em mais nada, né? Então, daqui um pouco, tu precisa ter um jogador a mais para ajudar na construção de jogada, não só para destruir. É aí que é o grande ponto, a meu ver, que o Inter tem. O Inter tem muitos jogadores para fazer o simples, mas para fazer o algo mais, só tem o Tyson hoje. E ele fica sobrecarregado. Pois então, daí não tem santo que ajude. Fernando, tu viu mais algum destaque aí de Inter e Olímpia para a gente começar já a encerrar esse episódio? Cara, só para completar a pergunta que tu fez pro Rodrigo ele também, Claro. eu acho que essa estatística do Yuri Alberto e do Galhardo diz muito, cara. Pô, 9 jogos e 2 vitórias é muito pouco. Então, tipo, É que agora eu não tô lembrando bem, mas se eu não me engano, a estatística era essa: 2 vitórias, 3 empates 4 e a derrotas. maior parte, isso, derrota. Tem poucos gols, né? Poucos Sim. gols. Tá, poucos gols, com, tipo, poucas vitórias. Então, Acho que 2 gols. Acho que 2 gols. Nossa, é ridículo em 9 jogos, sabe? Então já mostra que é uma coisa que não dá certo, cara. E, poxa, o Galhardo vem de um certo tempo já, numa fase bem ruim, sabe? Perdendo o gol a rodo, toda hora tem chance, toda hora desperdiça. E tu ainda coloca, tipo, o teu maior centroavante, que é o Yuri Alberto, deslocado pra ponta. Isso, pra mim, é nítido. Que falta elenco, cara. O elenco é curto. Kudê Bom, mas estava certo. aí. O elenco é curto. Não tem o que Pois fazer, porque o então. Galhardo não sai do time porque não tem quem pôr. Exatamente. Pois então, a Aguirre terá muito trabalho, assim como o Felipão. Meus queridos amigos, era isso por esse episódio? Eu acho que era isso, cara. Não tem mais muito o que falar. E depois, né, os pênaltis ali, todos bem cobrados pelo Muito bem Olímpia. cobrado. Cara, na boa, não entendi aquele pênalti do Galhardo ali. Cara, o cara isolou, Muito simplesmente mal. Foi isolou. muito. Tentou bater. Cara, o jeito que ele correu pra bola e que ele enquadrou o corpo, eu acho que ele tentou dar uma de Edenilson. Tentou bater estilo Edenilson, sabe? Um pouco mais em cima. Só que, né? Não Só tem, que, né? né, Não tem a categoria. Não sabe, né? Tem uma coisa, né? O goleiro do Olímpia, não vou lembrar o nome dele agora. Cara, ele teve em todos os pênaltis que o Inter cobrou, tirando o pênalti do Edenilson, que deslocou ele, todos os outros pênaltis ele chegou próximo da bola. Do Maurício ele tocou na bola, né? O Maurício ele tocou na bola. Então tu via que ele estava sempre muito bem posicionado e sabendo onde os jogadores iam cobrar. Ele esperava até o último minuto.
O Galhardo, eu acho que ele foi meio preciosista, ele não acreditou que, de repente, a bola que ele ia bater poderia entrar, então ele tentou o máximo do capricho e, cara, ali é uma linha muito tênue entre tu isolar a bola ou botar na gaveta. Ele bateu, ele enquadrou bem, tirou bem do goleiro, só que, cara, ali é um detalhezinho, uma pisada, trava, bateu na formiga, tu bota a bola lá, bate um field goal, como foi feito. É bem isso, é aquilo. Se entra, um puta de um golaço e cobrou super bem. Aí se passa um pouquinho, porra, mas isolou, que eu falei, né? Isolou. Mas enfim, o goleiro do Olímpia é o Aguilar, né? Ele que foi o craque do jogo, né? Pegou uma cobrança do Edenilson, que eu falei aqui pro meu irmão, ó, vai cobrar ali. Ele justamente, não sei se ele já tinha visto algum pênalti do Edenilson ou tal, porque ele foi muito no lugar certo. Eu falei pro Fernando, o jogo passado, o pênalti passado que o Edenilson bateu, ele bateu exatamente ali e por muito pouco o goleiro não pegou. Foi porque a mão do goleiro no pênalti anterior ele caiu rápido. O Aguilar ele vai caindo mais lento e escora ali. E eu só queria trazer mais uma coisinha que claro, vai lá. A respeito do Yuri Alberto, do Thiago Galhardo. Cara, o Yuri Alberto está mais tempo sem fazer gols. E o que me causa, o que mais me incomoda nisso é também a falta da participação dele durante os jogos. Óbvio que eu questiono o Galhardo, eu espero e questiono quase todos os jogadores, mas eu espero um envolvimento maior do Yuri Alberto para realmente significar a estada dele em campo, porque ele era o titular absoluto, o Galhardo não vinha sendo muitas vezes nem relacionado em virtude das opções do Aguirre, e ele começou a perder espaço. E eu não vou achar estranho se na próxima partida daqui a pouco o Yuri Alberto for para o banco e seguir o Thiago Galhardo, que pode estar perdendo gol, pode estar errando, mas pelo menos tem demonstrado um pouco mais de vontade, que do Yuri Alberto eu não estou vendo isso. O que é uma pena, porque é aquilo, eu acho que tem que alguém chegar do lado dele, que para mim ele é o cheque em branco do Inter hoje. Ele é o melhor jogador tecnicamente que o Inter tem. Claro, tirando o Edenilson, óbvio, mas ele é um jogador jovem, promissor, tem muito a dar, já ajudou muito o Inter, então tem que alguém chegar do lado dele e dizer assim, cara, vamos voltar, vamos mostrar vontade, porque eu acho que ele tem estado muito, muito aquém daquele Yuri Alberto. Claro, é jovem, oscila bastante, ele também teve uma fase assim, bem ruim com o Abel, mas eu espero que ele se encontre logo, porque o Inter precisa muito dos gols dele. Sim. Só fazendo uma vírgula aí, eu concordo, vejo que ele não está no melhor momento dele, mas eu acho que também tem alguma questão técnica ali. Acho que daqui a pouco o Aguirre pede para ele dar uma recuada, dar uma recompor, né? Recompor, enfim, porque aí ele faz isso por um lado e normalmente quando entra o Caio Vidal ele faz isso pelo outro lado também. Então acho que daqui a pouco o Aguirre tem que dar uma soltada no Yuri Alberto para deixar ele mais perto do gol. Talvez tenha essa questão também. Bom, feita essa vírgula, né? Então, só lembrando que no sábado, às 17 horas, o Grêmio enfrenta o América Mineiro aqui na Arena, né? Então, tem um jogo aí de 6 pontos, né? Digamos assim, para quem sabe o Grêmio começar uma subida, enfim, e sair dessa zona complicada do rebaixamento. Pelo amor de Deus. Pois então, né? Pelo amor de Deus. Um ateu falando pelo amor de Deus para te ver que a coisa tá complicada. Pelo amor de Jeromel. Viu? Se retratou, eu sabia. E no domingo, né? Às 18 horas e 15 minutos, bom horário também, né? Atlético Paranaense e Inter na Arena da Baixada. Então, temos 2 bons jogos aí por movimentos distintos, né? Temos 2 bons jogos pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço. Rodrigo Cordeiro, um abraço. Feito, Dani. Falou, meu querido. Falou, Fernando. Falou, até o Mó. Fernando, um abraço. Meus queridos, aquele abraço e vamos dali. Vamos dar então, né? Mais uma vez, agradeço aos amigos que assistiram até aqui, né? Vocês podem ver
no meu semblante a tristeza pela eliminação do Inter. Estou muito triste e eu vou dormir triste, mas enfim, agradeço então, compartilhem nosso conteúdo com os amigos, se inscrevam no canal e nos ajudem fazendo o cadastro, fazendo depósito no PetSul, pelo link que está aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo episódio. Que trouxa.